Saudações fraternas, aqui o irmão Franz Robert, da loja Nove Acácias, número 3874, do Oriente de Rosana, São Paulo. E hoje eu estou com um convidado especial, Luiz Miller, o irmão que é escritor e que possui o canal do YouTube Fatos Maçônicos, com quase 55 mil inscritos. Diga lá, meu irmão, fala aí o seu currículo maçônico, os cargos que o irmão já ocupou e a potência que faz parte. Beleza, meu irmão. Satisfação aí poder falar um pouquinho, né, dessa questão que eu gosto tanto, como eu vivo falando, né? Senão não falava tanto, se não gostasse, né? Então eu gosto tanto disso daí, né? Gosto tanto desse movimento, assim, que eu até coloco como movimento mundial, movimento maçônico, movimento da construção do ser. Pois bem, hoje eu me encontro no Grande Oriente do Brasil, né? Eu faço parte aqui do Grande Oriente do Brasil Paraná, da loja Luz, Vida, Amor e Liberdade. Estou fazendo como é que é? O cargo maravilhoso, né? Que todo mundo adora, os maçons adoram, que é o cargo de secretário da loja. Sabe? É um cargo bem leve, que a gente não mexe com nada, né? Até antes eu tava muitos anos eu fiz. Eu estava conversando com você aquela hora e eu estava dando entrada aqui numa documentação aqui. E assim a gente vai tocando, né? Nem na pandemia para o negócio, né? Então, como é que é assumir essa bronca aí nessa gestão, deu essa pandemia, agora estenderam o nosso mandato aqui também, então eu estou na Bacia das Almas. Mas, enfim, já fiz vários, eu acho que todos os cargos, né, dentro da loja simbólica. O cargo que eu mais gosto, já digo de coração aberto, é o mestre de cerimônias, né? A minha loja pratica o rito adoniramita. Eu fui venerável mestre por 2 mandatos também. A nossa loja, na ocasião, né, era semanal. Então, você veja, e os mandatos eram de 2 anos, né? Então, levei chicotada há 4 anos aí, como presidente de uma instituição simbólica, né? Então é muito bacana isso daí, né? A partir dessa experiência que eu tive, também com comendas, por parte até do Grande Oriente, de honrarias de outras lojas aí que eu possuo, como membro honorário, essas coisas, né, que tem na maçonaria, que eu gosto muito, né? Tem irmãos que são muito simpáticos aí, então eu fico lisonjeado de verdade, né? Já trabalhei também na gestão passada do grão-mestrado aqui como conselheiro do Grande Oriente do Brasil Paraná. Enfim, graus superiores, cursei aí os graus do rito americano, tenho todos os graus aí das ordens inglesas no Brasil, né? Gosto muito do rito de York, né? Dessas linhagens inglesas, sou um profundo admirador da maçonaria inglesa também, né? Mas também da francesa. Tenho os graus de cavaleiro aí, cavaleiro de Malta, cavaleiro templário, enfim, mestre da marca, arco real, nautas. Também tem alguns graus ali do distrito inglês, né, que são graus de cavaleiro do Santo Sepulcro, cavaleiro da Cruz Vermelha de Constantino, cavaleiro da São João Evangelista, isso. Cara, é tanta coisa, cara. Daí também tem o grau 9 do rito moderno, né? Cursei os graus superiores do rito moderno e também cursei os 33 graus desse rito adoniramita, que é o que eu mantenho no simbolismo, né? Então, na verdade, eu fico meio que, vamos dizer assim, meio engessado, né, na questão do simbolismo. Fico na minha loja simbólica, que pratica esse rito francês, né, que é um rito adoniramita, e abri o leque para os graus superiores, né. Faltou cursar o rito escocês e o rito brasileiro, né, ou equiparar graus, ou que o valha, né, mas faltou grana nessa história, então eu vou ficar quietinho com o que eu tenho aí, tem bastante coisa para estudar, sabe? Muito bem, e o tema de hoje do podcast é o rito adoniramita. E o irmão, como passou muito tempo aí estudando, podia nos explicar então, meu irmão, repartir um pouquinho desse conhecimento vasto que o irmão tem de maçonaria? Dividir para nós qual é a origem então do rito adoniramita, e já falou que é francês, e também como ele chegou e é praticado aqui no Brasil. Então, eu acho bacana, incentivo aos irmãos, na verdade, a não só estudar o seu rito, né? E estudar a maçonaria através dos outros ritos, né? Porque nós temos 2 coisas bem distintas aí, ao que se entender, né? A questão de estudar a maçonaria no seu contexto geral e estudar o rito, né? Ou seja, nós temos uma questão que é uma
é a maçonaria em si, é a construção, como que ela se propaga, como ela funciona, né? Como é a questão da transmissão. E nós temos o como chegar nesse momento, né? Que seria as práticas ritualísticas, que daí a gente vai entender que isso daí é cheio de influências, né? Justamente das pessoas. Aqui no Brasil, né? A maioria dos ritos que a gente pratica, eles são de origem francesa, né? Você veja, rito escocês retificado, antigo e aceito, rito adoniramita, rito moderno, né? Daí nós temos o rito Schroeder, que dá para ver pelo nome que tem uma raiz alemã, né? Nós temos os trabalhos ingleses, o comum aqui, que é o rito de York, né? O Emulation, que é trabalhado no Grande Oriente do Brasil. E também, deixa eu ver o que faltou. Faltou os ritos americanos, eu acho que faltou mais um aí. Não lembro. Mas, enfim, você pode perceber que a grande maioria dos ritos, né, eles têm origem francesa, certo? E cada um vai ter sua peculiaridade, seu momento, né? Então, o rito adoniramita, na verdade, funciona da seguinte forma, né? Uma coisa que eu tenho visto nessa questão da internet, tenho visto coisas interessantíssimas, para falar a verdade, e tenho visto muita bobagem, muita falta de conhecimento, certo? Sendo passado. Às vezes o irmão tem até uma boa vontade, mas parece que falta alguma estrutura, sabe? Então tenho visto... Meu irmão, só para completar, esse podcast foi criado justamente para isso, né? Para levar o conhecimento não só para os irmãos, mas um conhecimento para quem fala de dentro da maçonaria. Ah, perfeito. É isso aí. Esse que é o trabalho fundamental, que nem eu faço lá no canal, né? Tento transmitir, claro, desse meu jeito que eu falo aí, que é meio aloprado, vamos pôr até assim, né? Mas é questão pessoal, né, cara? É o jeito como eu falo, é o jeito da madeira, né? Então, mais transmitir, né? Transmitir e com conteúdo. E eu sempre procuro falar quando tem vários viéses que são trabalhados dentro desse contexto do canal lá, por exemplo, né, dessa transmissão de conhecimento. Mas quando é nesse contexto histórico, né, que não entra na questão metafísica, aí, que a gente já vai tocar no assunto também, eu provoco com que as pessoas pesquisem também, né? Duvidem do que eu estou falando. Por que ninguém duvida? Sabe? Então, eu também sou falho, né, cara? Tenho meus erros, né? Eu tenho um privilégio aí, talvez, de ter uma memória um pouco boa para algumas coisas que eu gosto, e maçonaria é uma delas, né? Então eu tenho uma facilidade, assim, até razoável, apesar da idade, de guardar algumas questões, algumas datas, assim, que fazem um mental map, talvez, na minha cabeça, assim, que seja bem... eu entendo, né? Eu entendo. Mas, enfim, né, entender essa questão toda, você veja, por que eu fiz esse preâmbulo? Porque a grande maioria dos ritos, e é uma coisa que eu já vi alguns irmãos, sei lá, enfim, vamos voltar, irmãos falarem ao contrário, mas o que nós temos é uma tradição, né, que foi formada lá na Inglaterra, lá no século XVIII, né, 1717, certo? Que seja a data oficial, que é 1717, ou que seja a data provável, que é 1721, né, segundo os escritos aí de historiadores maçônicos, mais contemporâneos, que buscaram nos porões aí das lojas maçônicas, né? Enfim, vamos aceitar sempre essa questão, e eu acho que tem que ser bem colocado isso daí, né? Tem que ser delimitado. Estamos falando da maçonaria contemporânea, com início em 1717. E esse movimento acabou cruzando o mar e indo para a França, e lá foi muito bem aceito, né? Então começaram a surgir estudiosos, e nós temos aí já em 1740, o nosso Louis Travenol, o Leonard de Gabanon, né? É o irmão nesse início naquele período a maçonaria já estava consolidada lá na França. A gente pode nos transportarmos e tentarmos entender sobre essa perspectiva. E escreveu lá o Catéchisme de Le Franc-Maçon, sabe, onde ele adotou esse nome, né, de Adoniram, chamando o arquiteto do templo. E isso não pode, né? Eu acho uma perda de tempo, assim, as pessoas que acabam não entendendo, né, e buscando
subterfúgios para minimizar ou, sei lá, ou depreciar algum tipo de prática ritualística. Isso porque não entendem outros sistemas e muitas vezes não entendem graus superiores, né? Mas, enfim, voltando ao contexto, ele escreveu esse livro, o Catecisme de Les Francs-Maçons, e, na verdade, naquele momento, o grande herói da maçonaria, né, o nosso Iran Abif, foi chamado de Adon, ou senhor, né? Foi uma questão de respeito. E eu tenho comigo isso daí como uma coisa muito interessante, certo? E uma prática que foi adotada em uma prática, olha que interessante, né? Uma prática que foi adotada por outras práticas ritualísticas, com perdão da redundância. Você veja, eu tenho comigo assim e eu procuro fazer essas visualizações das questões, né? Então você vê hoje uma construção, por exemplo, e o que você tem, né? Você tem um desenho muito parecido com o que era antigamente na questão dos operativos. Você tem um alojamento, né? Ou uma oficina ali onde se guardam as ferramentas, e sempre vai ter um responsável, né? Um responsável que seria o mestre da obra, certo? Ou estou enganado? Tem certo, né? o arquiteto, né? Sempre tem um arquiteto, sempre tem um responsável. Mas falando da questão prática, né? Sempre vai ter um cara que vai ser o responsável. Hoje, numa construção que você tem aí perto da tua casa, sempre vai ter o mestre da obra ali, né? Pode ser um pedreiro mais experiente, etc. E como que esses outros, né, que chegam, tratam essa pessoa? Como senhor, né? Geralmente não tem, claro, hoje em dia as coisas são menos formais do que eram naquela ocasião, certo? Uma questão de hierarquização, então. Exato, foi adotado. Imagine isso daí, vamos até fugindo do contexto, mas não fugindo muito. Imagine na construção lá do Templo de Salomão, né? Como era o respeito com relação a um estrangeiro que chegava, né? Que a história nos conta essa perspectiva, né? No livro de Reis, na Bíblia. E chegava uma pessoa que era desconhecida por todos, né? Mas já veio assim com uma chancela muito forte lá vamos pôr assim, do empreiteiro, do dono da obra, né? Do dono da obra, e todos aqueles o chamavam de senhor. Então a pegada é essa, sabe? A pegada é essa, e não é uma unanimidade ou uma exclusividade, melhor falando, usar esse termo no rito adoniramita. Fica complicado às vezes falar isso porque ele está esse termo é utilizado em alguns graus, vamos por assim, ou alguns títulos, certo? Que nem todo maçom tem acesso, sabe? Mas é comum, eu posso garantir isso daí. Para quem vem aqui me visitar, né? Eu moro em Curitiba, eu mostro com o maior prazer isso daí, né? Tenho o livro aqui. E, enfim, a partir desse momento, começaram, né, as práticas ritualísticas na França, e nós temos o avanço de uma série de rituais que são praticados naquela ocasião e naquele século, né, dito que nós estamos comentando aí a respeito do século XVIII, algumas coisas lá como a estrita observância templária, o começo lá do rito de Eredon, né, o princípio, a matriz, a essência do rito escocês antigo e aceito, né, que mais? As práticas francesas, que posteriormente vieram transformar-se, né, no rito francês, e também algumas lojas trabalhando nessa perspectiva, né, do mais chef-ferré, como se fala em francês, né, o meu amado irmão, que é a tradução aqui que acabaram adotando no Brasil, né, meu amado irmão. Então, desde o princípio lá do documento, a documentação que a gente tem do rito adoniramita, ela é um pouco complexa, né? Mas é fácil de achar, na verdade. Nós temos aí tem pessoal que critica, né? Tem pessoal que critica, fala que você não pode chamar meu amado irmão, meu querido irmão, meu estimado irmão. Então, é só para cumprimentar as luzes e continua falando. Tem no ritual mesmo, né? Aí você tem duas coisas que são interessantes de se entender, né? Assim, o convívio do francês, o costume, né, do povo, falando no geral, não é, vamos dizer, traduzir literalmente, né? Nós temos alguns problemas com a língua portuguesa, né? Por exemplo, né, você pega algumas línguas orientais,
eles têm muito bem delineado a palavra amor, né? Que é sempre usado esse exemplo, né? Então existem centenas e centenas de formas de amor. Amor pelo pai, amor pelo filho, amor pela mãe, sabe? Amor pela esposa, etc, etc. Amor pelo amigo. Então é muito bem determinado. Aqui na nossa língua portuguesa, parece que fica meio englobado, né? E o que eu quero dizer com isso, né? O mais chefere, na verdade, é muito mais usado como meu querido irmão, na prática, né, na rua, lá por exemplo, na França, né? Vai para a França, você fala meu amado, mais chefere, né, meu amado irmão, meu querido irmão. Tanto é que é muito utilizado no rito moderno, né, o meu querido irmão. Então é uma curiosidade interessante também e digna de se pesquisar essa questão, né? Mas enfim, foi adotado aqui o mais chefere, até com assim com uma interpretação assim mais íntima dentro da maçonaria, certo? Podemos entender dessa forma essa questão. E voltando à questão documental, que é o que eu acho interessante, né? Nós temos, como eu falei, uma bagunça lá na França, a partir do entendimento, né, e da promulgação ou da prática do grau de mestre maçom, né? E talvez, como muitos estudiosos, e eu não fico muito distante dessa opinião, entenderam que muitos irmãos não entenderam o grau de mestre maçom, sabe? Existe essa linha também, né? E a partir dessa questão começaram a se criar, né, graus acima do grau 3. Então nós temos aí várias linhas, né? E várias práticas ritualísticas que foram sendo criadas, foram sendo adotadas, né? Então lá na França é bacana de estudar isso daí, é muito pouco divulgado aqui essa história, né? Que foram, na verdade, centenas e centenas de graus que foram trabalhados. A gente consegue observar isso daí, e aí você não consegue entender a maçonaria só estudando seu rito, né? Você consegue, por exemplo, eu sou nato, né, como eu falei, do rito adoniramita, mas eu fui compreender todo esse contexto quando eu fui estudar as ordens sapienciais do rito moderno, que você pega lá a ordem, o grau 4, né, primeira ordem sapiencial, ele tem, dentro de uma ordem sapiencial, ou que a gente entende como um grau, como o grau 4, tem mais de 13 graus ali. Sabe? Então, eu digo sempre que quem faz a maçonaria é o irmão, né? Quem vai atrás do conhecimento, porque se o irmão esperar ir para a loja, ficar sentado e só receber conhecimento, ele tá perdido, né? O ideal é que cada um parte e faça os seus estudos e suas leituras, conforme o irmão tá falando aí. Exatamente, e ter essa perspectiva aí que o irmão está falando, do irmão chegar na loja e ficar esperando receber alguma coisa, é um contrassenso um contrassenso com relação ao que se refere uma ordem iniciática como a maçonaria, que tem E tem muita gente que se decepciona e sai justamente por causa disso. Esperava receber um conhecimento secreto, um conhecimento e percebe que esse conhecimento que ele pretende buscar, ele tem que partir dele mesmo. O conhecimento, assim, você pode. Eu traduzo essa questão da seguinte forma, né? Que nem a iniciação. O que é isso, afinal de contas, né? É uma influência espiritual que o cidadão recebe para entrar no caso de maçonaria, né, nessa determinada sociedade. Opa, então ele recebeu uma espécie de chancela, certo? Ele passou por uma porta, só que o caminhar é dele. E é isso que a maçonaria, de fato, se você começar a observar os detalhes técnicos da coisa, se é que a gente pode chamar desse jeito, ela é extremamente complexa, sabe? É complexa até de definir o que é maçonaria. É uma escola? Porra, é um aglutinado de senhores que vão, sei lá, tomar uísque, vão fazer uma reunião. O que é feito? Sabe? São feitos trabalhos, mas por quê? Sabe? Se você parar e pensar, opa, deixa eu olhar, deixa eu ter uma visão macro e tentar fazer uma definição, assim, um conceito do que é maçonaria. Então é difícil, porque você veja, é um caminhar solitário, só que em grupo. Então você veja a diferença da questão, que causa uma dificuldade nas pessoas. E
Aí que acontece a questão da evasão, né? Porque ela depende de esforço próprio. A gente até tem os graus lá muito bem definidos, né? Passou o interstício, o cidadão passa para o grau de companheiro, passa para mestre, entra lá no Supremo Conselho, vai galgando lá até o final do sistema que ele acabou escolhendo. Mas esses aí são o que a gente pode entender como maçonaria invisível. Se o cara ficar lá 20 anos e for fazendo os trabalhinhos, participando, ele vai pegar o grau. Mas será que ele é um iniciado naquele grau de verdade? Então aí tem que se parar O e irmão foi pensar. bem feliz. O irmão foi bem feliz e bem filosófico na questão de, né, eu andar solitário, mas em conjunto. Exato, exato. Mas pare e pense, tenta definir isso daí, é uma loucura, cara. Mas enfim, né? Voltando a essa questão. O cara entra em parafuso. Tem que ir, você vai e volta. A questão documental, né? Houve um irmão que chamou, né? Chamou, na verdade, já foi, né? Foi o Luiz Guilhermão de São Vitor, que foi um irmão, assim, um cara muito estudioso, que ele pegou, assim, eu acho que ele deu aquela olhada, assim, falou, putz, o que esses caras estão fazendo, esses irmãos, né, no caso? Desculpe o jeito meio despojado de falar. Mas ele pegou e falou, pô, mas deixa eu dar uma olhada nessa prática. E compilou tudo aquilo que estava sendo feito, né? Que foi uma versão que a primeira vez, que isso é desconhecido pelas pessoas, infelizmente, né? Que foi a versão do Requiem Précieux de la Maçonnerie du Dynamite, né? Que é a compilação, né? Conhecido como coleção ou compilação preciosa. Essa coleção, certo? Ela é muito divulgada, a versão de 1782, mas, porém, todavia, contudo, tem uma versão de 1781, certo? Então, ele compilou, né, começou a compilar um sistema, né? Então, em 1781, ele fez lá a compilação do negócio e tinha lá o grau de aprendiz, companheiro e mestre. E mestre perfeito, né, que era um grau subsequente. Você veja a diferença. Hoje, o primeiro grau, o quarto grau, no caso, né, você vai estudar num Supremo Conselho, que seja aí de Jacarepaguá ou de São Cristóvão, do Rito Escocês, que são os mais conhecidos, e até os próprios conselhos que existem da maçonaria do Niramita, o Excelso Conselho e o Supremo Conselho da Maçonaria do Niramita, né? O grau 4 é o grau de mestre secreto, né? Mas naquela ocasião era um mestre perfeito. E daí tem uma versão que eu possuo também, né? Que é uma raridade, as pessoas não conhecem, isso é uma doideira, né? Uma versão de 1783, ou seja, 2 anos depois, praticamente, ele lançou essa segunda versão, que daí comporia, né, o grau de eleito dos 9, eleito de Perignon, eleito dos 15, aprendiz arquiteto, companheiro arquiteto, mestre arquiteto, cavaleiro da Águia da Espada, que era um grau muito comum, né, também, e soberano príncipe Rosa Cruz, lá que é o grau 12, no caso. E daí, a maçonaria do Niramita é um BO, assim como eu falo, né, por conta disso daí. Pouca documentação, certo? E o Guilhermon quis trazer uma curiosidade, que na verdade essa parte 2 da questão, aí, isso daí é uma questão muito técnica, na verdade, ele veio de uma tradução de um livro em inglês que falava dos altos graus da maçonaria. Então, na verdade, ele fez uma adaptação, porque aqueles graus também eram trabalhados na França, só que nesse sistema e nesse livro que eu possuo também, né, porque o pessoal, porra, o cara tá falando um monte de coisa, não tem nada com nada a ver. Tô com os documentos aqui, é só me pedir. Tô com os documentos. Ele pegou e fez essa compilação. Veio esse livro, né, de uma tradução inglesa, porque lá na Inglaterra também já eram estudados esses graus acima do grau 3, certo? Existia essa disposição, né, como os vários conselhos que a gente viu acontecer na França naquela ocasião, enfim, né? Veio esse livro, e essa data do livro, você veja, nós estamos falando de 1780, mas esse livro, se eu não me engano, ele foi escrito em 1764, sabe? Muito tempo antes. E essas práticas que veio lá da Inglaterra, afinal de contas, né? Acabaram sendo adotadas ali na França. E dentro desse sistema dos altos graus, né? Que a ideia lá das pessoas que escreveram esse livro dentro do entendimento deles, possuía todos esses graus e também uma manifestação que é um pouquinho diferente do que a gente conhece da questão irânica ou adonirânica, né? Como se queira entender essa questão. Tinha um outro herói, né? Que era o Noé, que é o Noakita, que é o grau 21, né? Também, ou Nautas da Arca Real, aí das ordens inglesas, ou mesmo o grau 21 do Rito Escocês Antigo e Aceito.
certo? Só que ele vinha num sistema pronto. Quando foi para a França, o Guillemot teve a sapiência, e ele escreveu uma frase lá no grau 12, que seria o Rosa Cruz, né? Que esse seria o nec plus ultra, ou seja, a partir desse ponto nada mais existe. Fez isso com muita sapiência e colocou o grau no Akita como separado, como um grau 13. Quando chegou no Brasil, cara, chegou tudo errado, cara. Os caras não entenderam isso daí. Certo? Então já veio lá, nós temos a história do Brasil, a primeira manifestação maçônica de 1797, lá com aquele navio lá, Le Preneus, certo? Que veio, né, um navio francês, já dá para ver pelo nome, que já veio com alguma prática de lá. E nós vemos a conhecida Comércio e Artes lá do Rio de Janeiro, né? Eu estou aqui em Curitiba, né? Nós temos a Comércio e Artes do Rio de Janeiro, que era uma loja que já trabalhava nesse rito adoniramita. Daí já entra aquela história, porra, Dom Pedro foi iniciado no rito adoniramita ou não foi iniciado? Que rolo que foi esse, né? Enfim, a loja adotou isso daí, né? Ela é anterior ao Grande Oriente do Brasil, aquelas histórias lá, José Bonifácio, Gonçalves Ledo e tal, né? Existiam outras lojas também, que foram as fundadoras, né, dessa instituição que a gente conhece hoje, né, como Grande Oriente do Brasil. E ali, quando foi fundado, na verdade, essa instituição ela recebeu uma patente, né? Que maçonaria, todo mundo sabe, os irmãos sabem, não sei se todos sabem, mas funciona por patentes, né? Então você recebe uma patente para você trabalhar oficialmente com o sistema maçonaria. No caso, né, traduzindo, nós temos uma patente que é o tal da história da regularidade e reconhecimento, né? Nós temos uma patente inglesa aqui na jurisdição, né, do Grande Oriente do Brasil. Então nós somos, aos olhos dos ingleses, os irmãos do Grande Oriente do Brasil são maçons, né? Então é essa que é a questão. E a partir disso daí, a patente que veio naquela ocasião veio de Portugal, certo? E essa patente estava escrito o seguinte: vocês podem fazer aí, entre, assim, linhas bem gerais, né, vocês podem trabalhar aí no Brasil os graus que são feitos aqui em Portugal, né, e na França. Vocês podem trabalhar esses graus aí nessa potência que vocês estão montando, assim, resumidamente falando, né. Eu conto essa história lá, quem quer saber bastante sobre o rito adoniramita, é só digitar no Google, você vai cair na Wikipédia. Wikipédia fui eu que escrevi aquele troço lá. Então não tem muito erro, não. Perfeito. Bom, enfim, né? Na verdade o rito foi sendo trabalhado, daí existem peculiaridades, né, que eu tenho lá no meu livro, lá também, Ensaios Essenciais, conta essa história, que é a Wikipédia baseada nesse livro que eu escrevi, né. O rito foi se desenvolvendo e daí ocorreram situações, saiu do Grande Oriente do Brasil, voltou para o Grande Oriente do Brasil, daí foi caminhando até mais ou menos, falando só dessa linha do rito adoniramita, nós tivemos aí umas discordâncias políticas dentro da jurisdição do Grande Oriente do Brasil, certo? Grande parte das lojas que trabalhavam nesse rito adoniramita acabaram indo para o lado do que hoje é a Confederação Maçônica do Brasil, né, Comab, os Orientes Independentes, certo? Grande parte das lojas que trabalham com esse rito, na verdade, acabaram indo para lá, e daí nós temos um herói aí na história também, né, que é o Ailton Menezes, que recebeu a missão do grão-mestre na ocasião, certo? Que ele resgatasse a maçonaria adoniramita, que estava dentro da jurisdição, né, do Grande Oriente do Brasil, estava definhando, porque praticamente a maioria, né, a grande maioria das lojas acabou indo para a Comab. Daí esse irmão, até por uma questão de não deixar morrer o rito no seio do Grande Oriente do Brasil, dentro das suas pesquisas, né, e o pessoal gostava muito ali nos anos 70, lá da teosofia da Helena Petrovna Blavatsky, né, faziam muita questão estudavam muito essa linhagem em paralelo, né, foram tomar algumas, digamos assim, algumas orientações num livro escrito lá pelo Charles Webster Leadbeater, né, que é o livro A Vida Oculta na Maçonaria, que foi editado aqui no Brasil em 1929, que lá se coloca o ritual de Lauderdale, né, se você comprar esse livro, é um livrinho que compra em qualquer esquina aí, não sei se existe a edição, mas você encontra em sebo, encontra na internet, encontra aí de graça, aí que fica vagando livros para tudo que é lado, né? A Vida Oculta da Maçonaria. Então os irmãos estudaram essa questão, né, da vida oculta na maçonaria, e lá está destrinchado o ritual de Lauderdale,
ritual de Lauderdale, que é o ritual da comaçonaria, ou Le Droit Humain, né, que é um movimento maçônico misto, né, que surgiu lá em 1901 na França, certo? Então, os irmãos do rito adoniramita, naquela ocasião, em 73, tomaram por base aquele livro, né, que é o ritual de Lauderdale, que foi uma revisão, inclusive, feita pelo Leadbeater, que isso que é um barato, né, cara? O Leadbeater era bispo lá da Igreja Católica Liberal, é uma igreja que eu faço parte também, inclusive, certo? Sou clérigo na igreja, né? E ele era clarividente, tinha essas pegadas, e então ele procurou trazer, assim, vamos por liturgias da Igreja Católica para dentro da maçonaria. Então você tem lá um cerimonial de incensação. Oi. Nesta aí você não corre risco de ser excomungado, não. Não. A única igreja. Nós temos assim, ó, é uma problemática e é muito pouco compreendida, né? Se você pegar, na verdade, a Igreja Católica, né? Tem que se colocar isso, Igreja Universal. Daí nós temos a grande Igreja Católica Romana, certo? Uma linha tradicional, certo? Uma tradição que vem, uma transmissão, né? Daquela linhagem que vem, como a gente sabe, né? Desde Pedro, lá, quando Jesus falou: Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então, é uma linha legítima, certo? Mas, como instituição, a gente vê uma série de problemas. E os problemas começaram com os concílios, né? Com as reuniões. Assim, entre outras coisas, só saliento a questão do ano do ano 1000, né, onde as igrejas ortodoxas, os patriarcados acabaram se distanciando por não aceitar a autoridade papal, né, no caso, certo? Depois nós tivemos outros problemas ali, a bula de 1800, conhecida como bula da infalibilidade papal, lá de 1875, certo? E também tivemos o Concílio Vaticano I, aí nos anos 60, e o Concílio Vaticano II, e em todos esses eventos aí que eu citei, na verdade, ocorreram discordâncias de pessoas de dentro da igreja que acabaram saindo. E com isso surgiram outras linhas, né? Então você vê, assim, talvez, não sei se é a mais popular, né? Hoje aqui no Brasil tem a Igreja Católica Brasileira, mas tem a Igreja Anglicana, que é muito conhecida também, né? Essas linhas, né? Na verdade, como a Igreja Católica Liberal, elas são instituições, elas são legítimas, elas trazem a linha sacerdotal desde do princípio da Igreja Católica, certo? Só não concordam, né, com essa questão da igreja, com algumas questões administrativas, né, diga-se de passagem. E, salientando também, né, o maçom da Igreja Católica Romana está excomungado automaticamente por fazer parte da maçonaria, só para vocês não esquecerem, né? A bula papal pega todos. São se eu não me engano, agora, putz, eu não lembro se é 19 ou 29 condenações, né? Condenações. O pessoal faz vista grossa, né? Porque sabe que muitos irmãos trabalham dentro da Igreja Católica, em outros cargos e tal. Sim, a ignorância com relação aos sistemas, né? Se você tem bem determinado na sua cabeça, bem conceituado essas questões, né, do que é um sistema religioso, certo? E se você está num sistema religioso, entenda do que se trata, né? Então, a gente vê uma loucura hoje, na verdade, né? As pessoas são católicos, por exemplo, né? Um exemplo, como eu gosto de falar no meu canal, um exemplo, por exemplo, as pessoas querem ser liberais e querem ser católicas, por exemplo, ou querem ser liberais e querem ser de alguma corrente protestante tradicional, sabe? Sendo que não é, lá a instituição, por exemplo, né, a instituição católica, se você pegar a estrutura dela, é uma estrutura monárquica, inclusive, sabe? E daí você começa, puta, é verdade, ó, a instituição é monárquica, o sistema é baseado na monarquia. Então, como que existe liberdade? Não existe liberdade de pensamento, muito menos liberdade de pensamento, né? E, bom, enfim, cara, esse aí é uma história que se começar, cara, também tem os documentos aqui, velho. Vai longe discutindo. Também tem os documentos aqui. Vamos aqui voltar, então, ao nosso tema, que é o rito adoniramita, como que ele está sendo organizado hoje no Brasil, né? A questão das lojas simbólicas, e eu já vi no seu canal que existem 3 conselhos que trabalham a parte filosófica. Então, ó, a partir de 73, que é um marco, eu acho que interessante da gente conhecer,
que houve essa ruptura, né, e surgiu uma outra potência simbólica, como eu falei, né, e ali os irmãos, que assim, ó, tem que se ter muito claro isso em mente, né, a maçonaria, tem que se entender que a maçonaria é dividida em simbolismo e graus superiores, certo? O que são os graus superiores? São potências para mestres maçons. Naquela ocasião lá que eu falei, os irmãos que foram para a Comab acabaram levando uma instituição que já existia, que chamava Sublime Capítulo dos Cavaleiros Noaquitas, certo? Eu posso estar, eu não estou lendo nada aqui, eu só estou falando com você, só para você ter ideia, eu não estou lendo nada, né? Nós não estamos nos vendo, né? Só estamos conversando através do microfone, e enfim, eu posso até errar, mas o Sublime e Grande Capítulo dos Cavaleiros Noaquitas. Essa instituição acabou sendo levada, vamos pôr assim, entre aspas, com o pessoal da Comab. Pelo que eu sei, eles não têm muita representatividade na internet, por exemplo, né, o que dificulta o conhecimento com relação a isso. Eu já estive no escritório deles lá em Florianópolis, né, porque eu era da Comab, né, eu entrei para o Grande Oriente, eu vim para o Grande Oriente do Brasil, na verdade, em 2012, na verdade, eu vim da Comab, então já pratiquei, inclusive, o rito adoniramita na versão Comab, vamos por assim, na versão Grande Oriente do Brasil. Eu estive lá com o patriarca na ocasião, conversando bastante, isso foi em 2010, para você ter ideia, né? Já faz tempinho, né? Para conhecer todo esse sistema e aquele negócio todo, né? Os capítulos e como é que funcionava a estrutura. E hoje, foram-se criados, né, como eu falei, o pessoal que ficou em 73 criou um conselho que seria a continuação disso daí, né? Que é a instituição conhecida como Excelso Conselho da Maçonaria Adoniramita. Que daí, na ocasião, o Ailton de Menezes pegou, né, na verdade, fez um híbrido. Ele pegou, né, os graus do rito escocês, ou seja, do 4 ao 33 dos graus superiores, e colocou, ele havia feito algumas intervenções ali, como eu falei, na questão simbólica, né, de acendimento de velas, por exemplo, dessa caminhada em Leminasca aí que o mestre cerimônias faz, né? O que mais? O incenso, como eu falei, que me veio na cabeça que agora são essas alterações. Mas enfim, né? Ele pegou essa questão, esses enxertos, certo? Esses enxertos, e colocou também no grau 4 ao grau 33, certo? Não podemos falar 33, né? Porque só quem é do 33 sabe do que eu estou falando, mas pelo menos até o grau 32, entendeu? E daí o que aconteceu, né? Foi-se criado um sistema, né? Que é basicamente o que a gente tem hoje. Isso é um barato, sabe? Isso é um barato, né? Porque nós temos um rito que ele tem características, por exemplo, do rito escocês, certo? Tem influência, forte influência, não dá para se negar nisso daí, principalmente no que tange graus superiores, até por causa da escala. Existem algumas modificações ali, né, em alguns graus que a gente não tem, como, por exemplo, intendente dos edifícios, né, esse grau não existe. Foi feito um híbrido, na verdade, daquela compilação preciosa com os outros graus, foi sendo assentado, assim, vamos dizer, no estudo dos irmãos na ocasião, e aquilo ficou muito bem aceito, né, então, enfim, ficou desse jeito, né? Nós temos a influência de uma maçonaria de 13 graus, que é o que veio para o Brasil, de forma errada, mas veio e é com 13 graus, não há que se negar essa questão, e também essa maçonaria do rito escocês com 33 graus. Então você veja, o rito adoniramita hoje tem essa influência. E posteriormente, em 2013, aí depois surgiu outra discussão dentro dessa jurisdição dos graus superiores, dos Supremos Conselhos, ou seja, essas potências feitas por mestres maçons, e surgiu lá o hoje conhecido, né, na ocasião era o ECMAB, né, Excelso Conselho da Maçonaria Adoniramita para o Brasil, hoje é o Supremo Conselho. Então, basicamente, o que nós temos hoje, certo, é o Excelso Conselho, né, falando em graus superiores, trabalhando do 4 ao 33, o Supremo Conselho, na mesma configuração, né, trabalhando do 4 ao 33, e também nós temos esse sublime e grande capítulo dos Cavaleiros Noaquitas, que trabalha, né, naquela versão dos 13 graus, colocando lá o Noaquita como o último grau. Então são esses três conselhos. A dúvida que tem era essa, né, se era 13 ou são 33. Então, são duas versões. O irmão falou que existem essas duas versões, né? Existem essas duas versões.
E para maçonaria também, há diferença, pelo que o irmão falou, não há, então, entre maçonaria iramita e adoniramita. É o mesmo Não, personagem. mesma coisa, mesma coisa. Isso aí É que no é filosófico do falha rito de. escocês, né? No rito filosófico do rito escocês, há dois personagens daí, o Adoniran e o Irã. Sim, tem um Adoniran na história da Bíblia, né? Que era o cobrador de Tem. impostos, né? E Mas imagine você. não Mas é esse imagine. o caso da Não, maçonaria é. adoniramita. Sim, não é esse caso. É simplesmente você parar e pensar, porra, fizeram um sistema maçônico em cima de um cobrador de impostos que fugiu e foi apedrejado? O que esse cara tem a ensinar? É só ter um pouco de bom senso, na verdade, que a pessoa pega no ar. O meu irmão, é uma questão que leva assim a pensar, né? Talvez uma questão histórica do rito. Por que quando o irmão é iniciado, então eles passam o membro do rito adoniramita, ele escolhe um nome histórico. Temos aí Dom Pedro I, como foi citado aí Guatimozinho, né? da loja Comércio e Arte, que foi Guatimonzinho, último imperador Guatimozinho. azteca do México. Isso. Pode explicar para nós? Sim, na verdade, a maçonaria, eu acho, é lindo estudar maçonaria, sabe? Às vezes me frustra muito, né, ver que não existe essa disposição por todos, né? A outra dúvida também é se é exclusivo do rito adoniramita, essa questão do nome histórico. Não é exclusivo do rito adoniramita e não é exclusivo da maçonaria. Em outras ordens, eu vou contar uma história de uma ordem que talvez ninguém conheça, né, que chama Igreja Católica Romana. A gente sabe, né, que maçonaria não e eu poderia ficar falando horas e horas das diferenças do que é uma linha religiosa e do que é uma linha iniciática a qual a maçonaria se enquadra, né? Mas enfim, você veja, é muito simples. Isso daí faz parte de tradição, de tradições de ordens, sabe? Quando o Papa Joseph Ratzinger foi assumir o papado, ou seja, ele foi lá e chegou num determinado grau administrativo e também um grau iniciático, podemos colocar dessa forma, ele começou a assumir o nome de Bento XVI. Esse novo Papa, por exemplo, eu não lembro o nome dele, rapaz. O Papa Francisco também, não é o nome dele, é o nome iniciático dele, vamos pôr assim. Papa Francisco, ele assumiu esse nome, e isso não é uma coisa incomum em outras linhas também. Então você pega, por exemplo, linhas metafísicas lá do Oriente, certo? Quando o cidadão lá ele assume assim, eu não posso me aprofundar, que não sou um profundo conhecedor nessa questão do orientalismo, né? Conheço assim en passant, certo? Mas quando ele é consagrado ou chega no grau de monge, vamos pôr assim, de uma forma bem, eu estou falando de uma forma rasa, enfim, né? Ele acaba adotando um nome iniciático, certo? Então não é uma exclusividade da maçonaria. Isso era uma coisa comum, em outros ritos era utilizado. No rito adoniramita, acabou se perpetuando, na verdade, né? Ficou até hoje, ficou como uma característica do rito, entre outras coisas que ele tem também como característica, né? Outra característica, no caso, é o chapéu, né? Tem o rito escocês retificado, que tem um chapéu parecido com aqueles do século XVI. Eu já vi também umas cartolas também em algumas Isso, maçonarias do exterior, não sei se é americana ou isso, inglesa. sei. E o chapéu do adoniramita é aquele da aba caída, né? O É, irmão, por que usa também o chapéu? cara, isso é um mistério, sabe por quê? Porque é costume. É outra coisa que o pessoal coloca, assim, né? E é aí que eu acho bonito, né? O caboclo põe uma vela acesa na frente e dele começa a ver gnomos e fadas naquele fogo que vai saindo, silfos, né? Se for um estudioso um pouco mais profundo, ou ver as linhas dos raios solares que se manifestam, ou até mesmo a manifestação de espíritos naquela. Então, essa é a história do chapéu do rito adoniramita. Ele continuou, na verdade, por uma questão de costume.
sabe? Muitas coisas é questão de costume, né? O uso da espada era um costume lá daquela ocasião. Os nobres utilizavam a espada lá na França no século XVIII, né? O chapéu era utilizado, era um costume comum que caiu em desuso aí pela parte da população, mas na maçonaria, você pode ver, não é uma exclusividade do rito, né? São usados chapéus até de forma assim, lá nos Estados Unidos, por exemplo, é só o venerável mestre que usa, né? Existem outros formatos, como você apontou aí, o do Hare, né, do rito escocês retificado, também, que é um formatinho lá, um triângulo, né, de navio, me fugiu o nome daquele chapéu ali agora. Eu falo que é o chapeuzinho do século XVI ali. Mas enfim, o uso de chapéu é um costume, certo? E aí a gente entra, né, daí eu chamo os gênios com J, sabe, você escreveu gênios é com G, né, mas eu chamo os gênios com J. Falam, daí é utilizado o chapéu no rito adoniramita por conta das suas raízes judaicas, por exemplo. Isso aqui é uma coisa amplamente escutada, né? Só que te digo o seguinte, quando o judeu ele vai estar lá em frente ao sagrado, ele fica de chapéu. Quando a gente vai abrir ali o livro da lei, né, no caso o orador e tal, né, vai fazer aquele procedimento de abertura, o que é feito dentro de todas as lojas da maçonaria? Se tira o chapéu, sabe? Então, na verdade, é buscado, né? Sempre é buscado alguma justificativa assim, invisível para as coisas, e quando você vai ver como é que é? A letra fria, quando eu falo, é muito mais simples do que você possa imaginar. É costume, o uso básico é costume, sabe? Aí vão ter interpretações aí dos doutos da maçonaria, mas enfim, a questão do uso é costume que acabou ficando dentro da prática ritualística. E o irmão falou aí que tem irmão que vê gnomo, vê fada, enfim, você acredita, meu irmão, na sua opinião, que o esoterismo e misticismo aí da maçonaria que começou em 1717 ainda cabe hoje, ou são só equívocos que foi passando de irmão para irmão, e aí tem as lendas das pessoas que estão de fora que fica apresentando isso? Você acredita que cabe o esoterismo e a maçonaria na maçonaria hoje? Opa, sem dúvida nenhuma. Tem que se entender e tem que se definir muito bem as coisas, né? E esse que é o grande problema, né? Por exemplo, o que você falou? Duas coisas. Esoterismo. Esoterismo a gente pode pôr um campo, certo? É um domínio. O esoterismo é um domínio, certo? Que tem os seus limites. O limite dele anterior é o exoterismo, ou seja, fazendo um exemplo aqui para se entender, você observa de repente na parede lá de uma loja maçônica um símbolo de um triângulo, né? Em cima do venerável mestre. Pode ter a letra G, pode ter uma letra hebraica, o Yod, certo? Pode ter uma série de coisas. Você vai ver lá um sol, uma lua. Aquilo são elementos exotéricos, ou que se apresenta, certo? O âmbito do esoterismo, ele é uma questão interna, é um campo interno dentro de cada um. A interpretação exotérica com X, certo? Feita de uma forma precisa, sem paixão, da simbologia, vai conduzir o indivíduo ao campo esotérico, que seria vamos por assim, um entendimento universal das coisas. E daí, ali está certo, ali está traçado um caminho para o entendimento daquele determinado símbolo. Então, o pessoal é equivocado com o que é esotérico, sabe? Primeira questão. Questão 2, misticismo. Não existe misticismo na maçonaria, certo? Só reiterando, né, só para completar. Então, a maçonaria é esotérica? Sim, sem dúvida nenhuma. Outra bobagem que é muito falada, né, só para... Pelo que eu entendi, até a Igreja Católica também tem sua parte esotérica, porque tem seus símbolos, né, e aí a interpretação de forma objetiva, exotérica, e no subconsciente, daí é a parte esotérica. Eu tô errado, não? Tá no caminho. Tá no caminho, tá no caminho. O que se vê é a parte de fora. O que
o que se entende, o que consegue se interpretar e tem, vamos por assim, tem um entendimento que é universal e é real e é tradicional, que isso é o mais importante, daí é o campo esotérico, certo? E daí vem aquela questão, né, que sempre é falada aí no seio da maçonaria. O rito adoniramita é mais esotérico que o rito escocês. O rito moderno, por exemplo, é menos esotérico que o rito adoniramita ou que o rito escocês. Ouço muito essas duas falas que você falou. Pois é, então, o que é isso? É o total desconhecimento do que é o esoterismo, certo? Não entendem o contexto iniciático, né? O que é a reunião da maçonaria? Certo? O que é o ápice da questão? É a iniciação. Esse procedimento é uma influência espiritual profundamente esotérica, por isso que nós temos tão poucos iniciados hoje em dia, sabe? E você entender que, de repente, porque determinado rito anda desse formato, o outro anda desse jeito, é menos esotérico, ou mais esotérico por conta de detalhes que foram colocados pelo ser humano a partir do momento que essas culturas pessoais ou até de um povo influenciaram os ritos, me dá vontade de sair correndo quando escuto isso, sabe? Porque ali eu já vejo assim, o cara não entende de nada, certo? É a mesma coisa que o cara querer discutir física quântica com você, né? Você é um doutor, um PhD, né? Vamos pôr assim, né? Um PhD em física, na verdade, né? Especializações, mestrados, doutorados e pós-doutorados, né? E daí você se especializou em física quântica, né? E daí chega esses malucos aí, por exemplo, que a gente vê de monte hoje, especialistas em física quântica. É a mesma coisa que a comparação é mais ou menos essa, né? Na questão do entendimento. Então, é extremamente complexo. A maçonaria, ela tem uma natureza esotérica, ela tem que ser alcançada. Aí que entra o caminho individual. Não é um caminho em grupo, é um caminho individual. Exo é interno, certo? Existe um universo a ser explorado, muito pouco explorado, diga-se de passagem, né? E ele é comum em todos os ritos. Ele é comum, os aspectos estão ali. Só quem enxerga consegue ver. Aí que é a dificuldade. E daí a outra questão que eu falei, desculpe, só para... Vou fazer um exemplo bem rapidinho, né? É a questão do misticismo. O que é essa ação? Outra palavra também, né, que me perdoe, eu gosto sempre de... Quando eu utilizo uma palavra de uma forma neologista, né, os neologismos que nós vemos aí, eu sempre procuro definir, nesse momento eu estou falando essa palavra nesse formato. Então, esse é um problema do misticismo, né? O que é o misticismo? É uma ação de um ser de outra esfera com uma pessoa do plano material. Exemplo, a vinda do anjo Gabriel com Maria, anunciar a vinda do Jesus Cristo, no caso, né? Aquilo é uma ação mística. A vinda do anjo Gabriel falar com Mohammed, Maomé, lá, que criou o islamismo, aquilo é uma ação mística. Ou seja, é uma ação totalmente incontrolável por parte do ser humano. É uma ação que vem de outro plano para o plano físico. Isso é misticismo. A partir lá do Jean-Jacques Rousseau, certo? Essa palavra começou a tomar outras conotações, né? Como uma conotação assim mais romântica, né? E o pessoal acabou adotando tudo que é invisível e não perceptível pelos nossos sentidos diretos, tornou-se místico. E é outra coisa que me dá arrepio quando eu vejo, a maçonaria é uma ordem mística. Pô, mas aí o cara não sabe o contexto, o conceito, né, correto do que é o misticismo. Daí eu pergunto, né, você é da maçonaria também, você já viu alguma divindade, qualquer que seja, falar com alguém dentro da loja maçônica? Se eu ver, eu saio correndo. Ou aparecer? Obviamente não, né? O contexto da maçonaria, ele é outro, ele é um contexto interno, iniciático, esotérico, que faz com que o indivíduo busque o aperfeiçoamento, né? o ampliar da sua consciência, através do sistema da maçonaria, enfim, dos trabalhos que são feitos, da interpretação, né? Através da lógica, através da filosofia, através do estudo, e você veja, nem começamos a falar de metafísica e estamos 1 hora falando aqui, hein? Esse é outro assunto que muita gente entra, né, na maçonaria achando que vai ter tudo isso e se decepciona e acaba saindo. Esse é outro ponto. É um problema isso daí, né? Entrar na maçonaria hoje funciona mais ou menos aqui, né? Você está em São Paulo, eu estou aqui em Curitiba. Imagine nós dois aqui quebrado, sem grana nenhuma, mas nós queremos subir o Monte Everest. Então, entrar na maçonaria e conhecer a maçonaria é chegar no topo. Penso eu, né? Estou fazendo uma analogia. Imagine nós, sem dinheiro nenhum. Nosso objetivo é chegar no Monte Everest. Quantas dificuldades, e nós não somos alpinistas.
quanta dificuldade nós teremos para alcançar esse nosso objetivo. Então, a maçonaria é muito parecida com isso daí, né? Imagine trabalhar, juntar fundos, fazer pegar um visto lá para o Nepal, se preparar, fazer uma preparação do corpo, alimentação balanceada, certo? Deixar o corpo preparado, equipamento caríssimo, né? Grana pra caramba para subir lá. Então, maçonaria, assim, em guardadas as devidas proporções, obviamente, né? É isso. Também. Lembrando que quando chega no topo tem que voltar de novo para a base. Então, exatamente, quando você chega lá no topo dele, você olha, puta, olha aquele pontinho lá embaixo, cara. Porra, deixa eu ver do outro lado que eu passei batido e não tinha percebido. É isso que acontece. Meu irmão, que conversa maravilhosa, mas chegamos aqui ao fim do nosso podcast. Esse bate-papo maravilhoso. Essa pergunta nós fazemos para todos os nossos convidados. Me diz aí, meu irmão, por que ser maçom? Pergunta de 1 milhão de euros, né? Que tá valendo mais que o dólar agora. Por que ser maçom? Vale a pena ser maçom. Vale a pena, sabe? Uma das únicas coisas nesse mundo, né? Nós estamos na época do Kali Yuga, né? Na época da degeneração. E a maçonaria não foge isso de forma nenhuma, né? O que a gente vê, se você vê aspectos administrativos e como as coisas são conduzidas, você começa a perceber que ela está em franca decadência nessa questão, né? Ou seja, numa época de degeneração, até pela falta de conhecimento de estudo, né? Que foi apontado aqui em diversas vezes por mim, certo? Então você vê que essa questão. Mas o caminho, quando se entende o que é maçonaria, entende-se o caminho, e entende tudo que ela tem a oferecer, você vê que vale muito a pena. Vale muito a pena ser maçom, sabe? Falando nesse aspecto invisível, né? Não quero nem entrar no aspecto visível, mas vale muito a pena, sabe? No aspecto visível é bacana, né? É um troço assim que, pô, estando na maçonaria, por exemplo, é um local que você de repente não conheceria pessoas, não teria outras oportunidades de conhecer aquelas pessoas que estão lá dentro, né? Conviver que nem eu convivo com meus irmãos da loja. Hoje estamos fazendo essas reuniões aí, internet, né? Via internet por conta da pandemia, aqui tá parado por enquanto a questão, né? E mesmo nós decidimos dar um tempo a mais, né? Então, se eu não estivesse, não conheceria muita gente bacana que eu tive a oportunidade de aprender com todos, né, com aquele aprendiz que acabou entrando na loja, que trouxe assim a sua cultura. E a maçonaria também é isso, né? É ensinar e aprender a todo instante. Isso é bacana pra caramba, né? Então, cara, vale muito a pena, sabe? Na verdade, é um troço maravilhoso. Se a pessoa souber levar a questão, e claro, ter interesse, e esse interesse seja um interesse real pela evolução, você vai ver que não tem coisa melhor, sabe? Essa é a minha posição. Esse é o Luiz Miller, irmão espontâneo, extrovertido, esclareceu muitas dúvidas e trouxe mais luz para a maçonaria. Meu irmão, deixa então aí sua mensagem final para os nossos ouvintes, aqueles que te prestigiaram até aqui, onde que eles podem encontrar os seus livros, os vídeos do seu canal. Eu vou deixar aqui no card, então, o nome do canal para quem deseja curtir. E vamos seguir também, meus irmãos. Senta o dedo lá e acompanha, segue todo o material que o irmão posta. Eu acredito que seja toda semana. E meu irmão, e apresenta também para o pessoal aí quem que pode estudar na Escola de Tradição Primordial. Então, o pessoal pode me encontrar, né? Eu tenho vários livros escritos no meu site mesmo, Luiz Miller, Luiz com Z, Miller, MULLER.com.br. Daí você entra lá, você tem uma série de... Já é autodescritivo lá, eu já deixei bem simples, né? Tem uma série de cursos que falam, né, sobre a minha pegada, essa questão do desenvolvimento, procurar entender, até de uma forma crítica, muitas vezes, né, a questão da maçonaria em si, né, mas entender no contexto histórico em primeira instância. Os livros têm a mesma pegada, né? Eu tenho um livro lá, Ensaios Essenciais da Maçonaria do Niramita, que conta não só a maçonaria do Niramita, mas todo esse contexto que foi abordado aqui. O livro dos Cavaleiros Templários de A a Z também conta a história dos Templários, que é outra coisa que também cria uma confusão na cabeça das pessoas. Eu já vou convidá-lo para o irmão voltar aqui em outro momento e trazer um pouquinho de luz também para esse tema aí, que é os Templários.
Tem me pedido bastante, sabe? Eu tenho umas 2, eu já fiz umas 5 aí nessa época de pandemia. O pessoal sempre tem pedido para mim fazer essas reuniões, né? Eu faço com o maior prazer, dando tempo, tendo tempo de fazer. Porra, eu adoro, né, cara? Você viu? Eu adoro falar, né? Então, foi outro motivo de estudo também, né? Essa questão dos Cavaleiros Templários. Acabou saindo um livro, uma pesquisa gigante, né? Um livro de 180 páginas, se eu não me engano, certo? Cavaleiros Templários de A a Z, e também um outro lá que eu queria entender melhor essa história dos Illuminati, né? A invasão Illuminati, a sutil arte de uma sociedade secreta. Que mais? Escrevi outros livros sobre tarô, sobre Kabbalah também, né? Criei esse canal, né? O Fatos Maçônicos, é fácil, é só colocar Luiz Miller Maçonaria ou Fatos Maçônicos, vai aparecer meu canal, então me ajude, dê o like lá também. O que mais? Tem uma rede também dentro lá do canal, tem os links do grupo, né? Então essa rede Fatos Maçônicos, ela dá para considerar o canal, né? São várias coisas, né? Tem o Instagram também, né? E tudo é meio interligado. Tem o Instagram, tem o meu Twitter, tem um grupo secreto do Facebook, né? Que é um grupo grande lá de 11 mil pessoas ligadas à rede Fatos Maçônicos. Então nós temos aí em torno aí, lá no canal tem uns 55 mil mais ou menos, está crescendo, né? 55 mil, 54 mil, 55 mil, 11 mil, é uma rede bem grande, né? Tem os links lá, tem o link do grupo, tem o link da página, das curtidas, então aí é uma rede aí de mais e-mails e tal que a gente vai trocando, são mais de 80 mil pessoas envolvidas, assim, acompanhando esse trabalho, então é muito bacana também, sabe? É muito gratificante poder falar. E a Escola da Tradição é justamente essa questão, né, oriunda de algumas dúvidas aí, certo? Como podemos pôr, algumas dúvidas com relação às questões relativas ao cosmos, né, ao cosmos interno, ao cosmos externo, e da onde que veio todas essas coisas, da onde que vieram as religiões, o que é esoterismo, como eu dei uma pincelada aqui agora, né, o que é o exoterismo, o que são os mistérios maiores, maçonaria trabalha com mistérios maiores, será, né, ou só com mistérios menores? O que é tudo isso, afinal de contas? E o que mais? O que são linhas iniciáticas? O que é uma corrente iniciática como a maçonaria? Né? Qual que é a proposta? Qual que é a essência? O que é uma linha religiosa? O que legitima uma linha como verdadeira ou falsa? Certo? Enfim, todos esses e muito mais assuntos, né, são tratados na Escola da Tradição, que é um grupo de pessoas que se propõem a estudar, certo? Essa vertente, né, do que eu chamo a chave de todos os mistérios, né? Que é a tradição primordial da humanidade. Então, também tem os links lá no meu luismiller.com.br, ou pode acessar diretamente, né, escoladatradição.com.br, que é um outro assunto, né, a tradição primordial da humanidade. É um outro assunto, assim, digno de debruçamento, com perdão da palavra estranha, de estudo. Estudar o mundo através da ótica da tradição primordial. É o que eu falo, que você acaba criando uma espécie de scanner no olho e você começa a separar o joio do trigo. Maravilha, meu irmão. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Ficamos gratos. Esperamos, então, vou marcar aí uma segunda, aí, um bis, daqui mais para frente. Se você ouviu até aqui, meu, muito obrigado. Fiquem bem, não deixe de curtir nossa página do Facebook, do Instagram, e até a próxima. Tchau a todos!